Olá, meus queridos, estamos de volta com a nossa aula do Pentateuco. Hoje nós veremos, agora sim, iniciaremos em Gênesis. A aula passada nós demos uma passada sobre a introdução da Bíblia como um todo, do Velho Testamento, e fomos afunilando para o que era a formação do Pentateuco. Vimos a formação, a história de maneira cronológica e como os livros da Bíblia foram formados e organizados. Agora sim daremos início a Gênesis, a primeira parte de Gênesis. Eu dividi aqui o livro de Gênesis em parte um e parte 2 para facilitar o entendimento, onde a parte um vai tratar toda a criação, tudo o que Deus falou inicialmente sobre a criação, que vai do ponto um ao ponto 5. E o período do ponto 6 ao 9 vai ser a parte 2, a próxima aula, que veremos o período patriarcal. Ok, vamos começar então. O capítulo-chave desse livro é o capítulo 15, Gênesis 15. Versículo-chave é o capítulo 3, com versículo 15, e o capítulo 12, com versículo 3. O autor. Os estudos indicam que Moisés é o autor. De fato, veremos que Moisés é o autor desses 5 livros que estamos tratando aqui, né, do Pentateuco. O período de ação é um período de 2.315 anos, ou 2.300 anos aproximadamente. Cerca de 4.004 a.C. até 1689 a.C. O que nós veremos no dia de hoje? A criação, em Gênesis 1 e 2, a queda em Gênesis 3, a primeira civilização em Gênesis 4, o dilúvio em Gênesis 5 a 9, a dispersão das nações com a Torre de Babel, de Gênesis de 10 a 11. Vamos ver alguns detalhes, vamos ver pontos interessantes e algumas perguntas a serem feitas e respondidas na medida do possível. Adão e Eva, mito ou verdade? Poesia ou história? O mundo, as teorias, teoria do Big Bang, evolucionismo, criacionismo, design inteligente. O que a Bíblia fala sobre tudo isso? Ah, qual foi a marca de Caim que ele recebeu de maneira que ele não poderia ser morto e as pessoas seriam amaldiçoadas, para que Caim realmente não fosse morto por ninguém e vivesse a sua maldição de ter matado seu irmão Abel. O dilúvio foi total, foi parcial, realmente existiu? Existiu alguma inundação total da Bíblia? O arco-íris, o que é o arco-íris na Bíblia? Da Torre de Babel, que torre é essa? Realmente existiu uma torre que chegava aos céus? E do nada o homem começa a falar outro idioma? Mas por que isso? Como isso aconteceu? Hoje é a segunda aula do Gênesis, do Pentateuco, e onde estaremos dando início ao Gênesis, parte um. A história da criação de Gênesis 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 3. Nós vamos ver aqui, logo no início, a declaração inicial de como o mundo foi criado, de como Deus trouxe a existência do planeta e como ele formou. Eu vou fazer uma pausa aqui para fazer essa leitura, que eu acredito que é importante, esse início de Gênesis, para entendermos melhor as condições do momento da criação, no segundo versículo, o sexto dia, na criação do homem, e o sétimo dia, quando o Senhor descansa. Nós vemos aqui os ciclos bem marcados, bem determinados, que Deus coloca na sua criação. A Bíblia não é um livro técnico, eu já
eu gosto de reforçar isso, não é um livro científico, não é um livro para encontrarmos respostas científicas, mas é um livro de fé. É um livro que nos mostra o que Deus fez e a ciência, com o passar do tempo, acaba comprovando a maneira como Deus fez e de como está escrito na Bíblia. Ah, então, a formação do mundo. Aqui a Bíblia não traz nenhuma teoria científica. Coloca os ciclos de como foi a formação do mundo, de como Deus criou o mundo. Então, nós não teremos uma resposta técnica de alguma teoria, mas teremos sim a maneira como Deus fez, formou o mundo, a lógica, a sua sequência, o seu ciclo. A declaração de dias para o Senhor aqui, ele pode ser entendido, obviamente Deus tem a capacidade, o poder de fazer tudo em um dia. Sua palavra também diz que Deus pode, que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos para o homem, e 1000 anos para o homem, 1000 anos para Deus pode ser um dia para o homem. Então, ou seja, mostrando que é um ciclo. Essa atemporalidade de Deus para com o homem, para com o nosso mundo. Então, aqui o interessante é percebermos os ciclos e como as coisas vão acontecendo. Então, vamos começar aqui em Gênesis 1. Deixa eu trazer aqui a palavra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Observem que aqui Deus chamou luz de dia e chamou noite e escuridão, trevas, de noite. Aqui ainda não está formado o Sol e a Lua. Essa vai ser a formação mais adiante. Mas ele já declara e coloca o nome de trevas como noite, escuridão, e o dia, a luz, como dia. Então, esse é o momento em que Deus faz a separação entre a escuridão e a luz. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe as águas de águas. Aqui a gente pode entender como sendo a separação da água em vapor, nuvem, da água, mar, rios, a água que estava na terra, propriamente dita. Então, existem algumas teorias que mostram que a terra ela estava coberta com o vapor de água, e justamente essa água, quando condensa, essa nuvem quando condensa, se formam as águas na terra, e se separa com algumas nuvens ainda no céu. Esse é o ciclo, esse é o momento dessa separação de águas e águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima do firmamento. No firmamento aqui, o céu. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. Veja que interessante, Deus aqui, ele está colocando, ele está descrevendo, né, a criação do mundo a partir do ponto de vista de quem está na terra, né? Repare que toda a criação, toda a formação, a narrativa se dá de um ponto de vista de quem está dentro da terra, olhando o firmamento, olhando as águas, a separação das águas. Então, toda a criação, toda a formação que nós vamos ver aqui em Gênesis
ele vai dando de um olhar, de uma perspectiva de quem está dentro da terra, olhando para fora da terra. Isso é importante para não confundirmos com a criação, Deus olhando o universo como um todo e fazendo as criações, porque a gente vai ver que a ordem, inclusive, como as coisas acontecem, aparecem, são ditas, é justamente de quem está de dentro da terra e consegue perceber e ver as formações de cada parte do que Deus está fazendo. Vamos lá. E disse Deus, ajuntem-se, deixa eu ver onde eu parei, separou as águas que ficaram debaixo, assim, o firmamento chamou-se, ok? 9. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto de águas. E Deus viu que ficou bom. Então Deus disse, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores, cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com a sua espécie, com suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Aqui Deus sempre se alegrando com a sua criação. E essa afirmação, e Deus viu que ficou bom, justamente evidencia isso, para ver que Deus criou o mundo e se alegrou por isso. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Então nós vemos aqui a formação do Sol, da Lua e das estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. Disse também Deus, encham-se as águas dos seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia. E disse Deus, produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus disse, façamos. E olha que interessante, vemos o verbo agora na primeira pessoa do plural, aonde Deus sempre criava, 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 e agora é vamos criar, nós. Aqui uma demonstração, o início já, no primeiro capítulo da Bíblia, demonstrando que Deus não estava sozinho. E aqui é o nosso entendimento de Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
E aqui a gente vê um parênteses que explica que também a mulher foi criada à imagem de Deus. Mas nós vamos ver mais à frente o momento em que a mulher é criada. A mulher não é criada no mesmo momento que o homem é criado. O homem ele é criado, ele habita a terra, ele governa sobre a terra e ele fica triste. E Deus vê que ele está sozinho e então ele faz a sua ajudadora. Nós vamos ver no capítulo 2, ele faz a sua ajudadora, que é a mulher, e coloca a mulher para que viva em harmonia, em comunhão, em amor com o homem. E aqui deixa muito claro que o Deus criou uma mulher para o homem, um casamento de um homem e uma mulher, e não um homem com várias mulheres. Nós vamos ver isso acontecendo mais adiante, mas Deus não aprova. Depois, em Levíticos, nós vamos ver Deus condenando e dizendo que exatamente a poligamia não é algo aceitável a Deus. Então, isso é importante a ser esclarecido, que às vezes as pessoas pegam alguns pedaços da Bíblia e acreditam que está correto, mas Deus sempre condenou a poligamia, ok? Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Eu dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e amanhã, e esse foi o sexto dia. Eu vou fazer só um parênteses aqui, aonde mostra, aonde a palavra diz aqui: e dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. Algumas pessoas pegam esta passagem para justificar a, que no início da criação, no Jardim do Éden, o homem era vegetariano. O homem dominava sobre todos os animais. Então nós não temos essa afirmação sobre o homem ser vegetariano, até porque mais adiante Deus indica o homem que deve, os animais que podem ser comidos pelo homem. Então a Bíblia não afirma que o ser humano deve ser vegetariano, ok? A palavra de Deus dá os animais para alimento dos homens, ok? Então isso é importante também esclarecer alguns pontos. E vamos entender aqui em Gênesis, essa primeira parte de Gênesis, ela é uma parte muito de conceitos. E isso acaba gerando algumas dúvidas e confusões na mente das pessoas, porque a história é uma história muito distante da nossa realidade e ela acaba se confundindo e a gente tem pouco conteúdo e pouca informação para determinar ou declarar algumas afirmações. Então, o que a gente tem que ter cuidado é se ater ao que está escrito na palavra. Se não está escrito na palavra, não temos como justificar, não temos como afirmar. E é questão de fé e acreditar como o Senhor está fazendo e abençoando e formando as coisas. Voltando ao nosso resumo, o que aconteceu com a criação no sétimo dia, né? O Senhor descansou, ou seja, mostrando que para todo esse ciclo o ser humano ele tem que descansar, isso no ponto 4 ainda, na primeira parte ali, no capítulo 2, versículo de 1 a 3, que é essa relevância, essa importância do organismo, do ser humano,
ele trabalha, 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 mas ele tem que parar. Nesse ciclo semanal, o ser humano ele precisa desse descanso. E por isso o sábado se transforma em um dia tão importante, um dia que o homem tem que descansar e acaba também lembrando de que a criação e tudo que ele tem foi feito e dado por Deus. O que aconteceu com a criação, no capítulo 2 até o capítulo 4, o Jardim do Éden, nós vemos o pecado do homem entrando, o homem aceitando o pecado e sendo expulso do Jardim do Éden. O assassinato de Abel, a dispersão da civilização e do pecado. Vamos ver no capítulo 5 o que aconteceu com Adão, os efeitos da maldição sobre a humanidade, a tristeza de Deus pela maldade do homem. Vamos ver o que aconteceu com Noé, o dilúvio, a aliança noética, a maldição sobre Canaã. O que aconteceu com os filhos de Noé, a tabela das nações, a dispersão de Babel e o que aconteceu com Sem no capítulo 11. Esta é a primeira parte, esses primeiros 11 capítulos, é a primeira parte de Gênesis, que nós veremos um pouco mais a detalhe a seguir. Então, para a gente avançar no primeiro capítulo, no capítulo 1, nós vamos ver aqui um verbo bem interessante. A palavra hebraica bara significa criar do nada. A partir do nada surgiu, criou-se. E azá é fazer. Então, nós temos bara, onde se cria do nada, não existia e passou a existir. E azá, que passa é o fazer, é o criar a partir de algo que já existia. Então, nós vemos Gênesis 1:1, quando Deus diz para e haja luz, ele cria com o verbo bara. Não existia nada e Deus criou. Nós vamos ver em Gênesis 1:21 também, para a criação do primeiro animal, Deus também usa a palavra bara. E nós vemos a palavra bara para a criação do primeiro homem, que é a imagem de Deus. Já em Gênesis 1:26, quando ele usa a primeira pessoa do plural, ele já trabalha em cima do façamos, no verbo asa, o homem à nossa imagem. Enquanto nos versículos seguintes, ele diz, portanto, criou Deus o homem à sua própria imagem. Ele usa o bara, o do zero. Então, Deus cria o ser humano do nada, ele forma o ser humano e ele coloca o seu Espírito Santo, dentro do homem, que é justamente a imagem de Deus. Essa imagem de Deus nós podemos interpretar como sendo o Espírito de Deus nas nossas vidas, não o Espírito Santo. A divisão de corpo, alma e espírito. Então, a alma é o que nos dá a vida, que tem a vida. Inclusive, vamos ver a descrição do sangue que circula. Enquanto o sangue circula, nós temos vida no corpo. E esse corpo em vida é a alma. E o espírito é o que é eterno, é o que permanece e permanecerá após a nossa morte, e que seremos renovados com novos corpos, mas o espírito será o mesmo. Então, dando continuidade aqui, só para a gente separar a ordem da criação, nós temos aqui a criação da luz, e haja luz, em Gênesis 1, de 3 a 5. Depois vem o firmamento. Lembre-se que como se o narrador estivesse na terra, olhando a terra, e haja luz e a terra passa a ter luz. E cria-se o firmamento, então ele consegue enxergar o céu. Existe a luz, ele consegue ver todo o céu.
E Deus faz a separação das águas e finalmente vem a condição, a separação da terra, aparece a terra, e é onde as plantas conseguem surgir, e vem o nascimento das plantas do versículo 9 ao 13. Deus finalmente coloca as estações, a marcação do dia e da noite com o sol, com a lua e com as estrelas, que acabam servindo de direção e de apoio também durante a noite, as estrelas, né? E, observando que sempre o que dá direção é a luz, né? Então, as estrelas que são pontos de luz, sempre levando ou dirigindo para algum lugar. Nós vemos depois a criação das aves e das criaturas marítimas e dos animais terrestres e dos seres humanos. No sétimo dia, no capítulo 2, Deus termina a sua obra, se agrada e descansa. Sobre a criação, a gente tem aqui de Gênesis de 1, 27 ao 2, 3, né, que o homem ele deveria possuir a terra e fazer que ela lhe sirva e governar sobre as demais criaturas. Isso é importante porque deixa bem claro de que Deus criou a terra e tudo que nela há para o homem. O homem é a coroa da criação. É a obra principal de Deus e o propósito pelo qual a terra existe, para que o homem habite na terra e viva e desenvolva um relacionamento do homem com Deus e adore e cante e se alegre e sirva esse Deus todo-poderoso. A gente vê esse testemunho de centralização do domínio do homem na criação em outros livros da Bíblia, em Amós 4:13, em Isaías 42:5, em Salmos 8:5 e Salmos 104:14, a gente vê e Paulo falando da encarnação do novo Adão, no caso se referindo a Cristo Jesus, mostrando, e Paulo no Novo Testamento fazendo menção a esse Adão, a essa criação, então respondendo aquela pergunta: Adão, mito ou verdade? Verdade. Não é uma história, não é uma poesia, não é uma lenda. Nós vemos várias passagens bíblicas afirmando a existência do homem a partir de Adão, de um único homem. E dali se povoando toda a terra e entrando e comentando e dando cada detalhe das nossas vidas. A queda, no capítulo 3, a gente vê o momento em que o homem desobedece. A queda do homem é a desobediência, não é ele comer o fruto da árvore proibida, o fruto proibido. Era a desobediência. Existia todo o jardim, toda a terra para o homem, tudo para o homem governar. Mas então nós vemos a figura do diabo aparecendo como uma serpente, e ele se comunica com a mulher, ele fala com a mulher, e induz a mulher, engana a mulher com os pensamentos, criando o mesmo sentimento de inveja que o diabo tinha, e nós vamos ver depois, essa história se explica em Ezequiel, como Deus, como o diabo ele tinha ele teve ciúmes e inveja de Deus e queria tomar o lugar de Deus. Então ele começa a colocar mentiras no coração de Eva, da mulher, e esse é o problema. Quando nós começamos a dar ouvidos àqueles que não querem o nosso bem, mas que querem o nosso mal, que se disfarçam de um bom conselheiro, mas que na verdade quer levar à ruína. Então nós vemos a serpente influenciando a mulher e dizendo que não, é que você vai ser igual a Deus, ou seja, exatamente o desejo que
a serpente tinha, o que Satanás tinha, ou Lúcifer, que tinha de ser igual a Deus e tomar o lugar de Deus. Então, ele induz, olha, você vai conhecer o bem e o mal, você vai ser igual a Deus, e Deus não quer que você saiba disso, porque a partir do momento que você souber, você vai saber quem é Deus. E então Eva toma do fruto, convence Adão para comer e eles desobedecem. E eles ali ainda estavam aprendendo quem era Deus, né? E Deus passeava pelo jardim, eles ouviam os passos de Deus. Foi quando eles se vestiram com medo, porque Deus chegou e Deus, já sabendo de tudo, mesmo sabendo, colocou e perguntou para que o homem pudesse confessar o seu pecado, confessar o seu erro. E aí foi o que levou à sua destruição. O que a gente percebe de tudo isso, e em Romanos 10:3 nos mostra, é que o homem ele procura encontrar em si mesmo a justificação de sua existência, e não em Deus. E é justamente no Senhor que a gente consegue entender para que fomos formados, para que nós existimos aqui na Terra, para desenvolvermos uma verdadeira relação com Deus. Eu não incentivo você a ser religioso, mas eu incentivo você a ter uma relação sincera com Deus, de maneira que o Senhor fale com você e use a tua vida para ser uma bênção. E a palavra de Deus, estudando, nos permite ver e entender como Deus quer fazer isso em nossas vidas. Então, nós vamos ver aqui, vamos seguindo adiante, né? Em Romanos 10:13, porque, e diz, e nós vamos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós vamos ver mais adiante essa palavra invocar, ela se repetindo, que é quando o homem começa a desenvolver essa relação com Deus e ele invoca o nome do Senhor, e esse é um dos passos para que nós possamos estreitar a nossa relação com Deus, a gente reconhecer que existe esse Deus todo-poderoso e que Ele é o único digno de toda a honra e de toda a glória e de tudo que foi feito na terra e é feito em nossas vidas. Invocamos, reconhecemos, agradecemos e adoramos a esse Deus todo-poderoso. No período patriarcal nós vamos ver muito essa parte de invocar, mas agora em Caim e Abel também nós veremos. Vamos lá. Primeira civilização, o segundo filho de Adão e Eva, irmão de Caim. Vou fazer uma observação aqui. A Bíblia fala de Caim e Abel. A Bíblia não fala que eram somente esses dois filhos. Lembre-se que Deus coloca e determina a multiplicação. Quando ele faz Adão e Eva, nós não sabemos quanto tempo Adão e Eva ficaram no paraíso. E quantas pessoas nasceram do fruto dessa união. Não sabemos se, ao serem expulsos o homem e a mulher, se também foram expulsos toda a sua descendência, todos os seus filhos, e que daí já começaram a povoar a terra, porque essa foi a ordenança. Deus já tinha mandado povoar, os animais já tinham povoado toda a terra já estava bem habitada. E como estava então com o homem? E nós vemos a Bíblia mencionando essas duas pessoas, Caim e Abel. E vamos ver outros nomes sendo mencionados. Isso não significa exclusividade, não significa que somente haviam esses dois nomes, mas sim que com essas duas pessoas, e esses foram os eventos, esses foram os acontecimentos. E é o que Deus quer mostrar o que não deve acontecer, que é o que domina o coração do homem, que é esse sentimento de inveja, esse sentimento de ciúmes pesado e ruim, que leva à destruição. Então, nós vamos ver aqui Abel, que era um homem justo, né? Ele era pastor, apacentava um rebanho, ele apresenta uma oferta a Deus das primeiras crias do seu rebanho, ele apresenta de maneira sincera, Deus aceita e se alegra,
E depois vemos Caim tentando fazer o mesmo, talvez repetindo o que ele viu que Abel estava fazendo, só que não foi sincero e ele não foi aceito a sua oferta para Deus, porque Deus viu o coração dele e ele se enche de raiva, de inveja e então mata o seu irmão Abel. E, e só para a gente saber sobre a existência histórica de Caim, até para também lançar por terra a narrativa de que é uma poesia ou uma história, a gente vê próprio Jesus em Mateus 23, 35 e Lucas 11, 51, tratando de uma pessoa histórica, de uma pessoa que existiu, ok? Então isso é importante também, termos essa informação. E Caim, em hebraico, Caim, filho maior de Adão e de Eva, foi agricultor, diferente de Abel, que foi pastor. Ele não estava em harmonia com Deus. Nós vamos ver aqui também no Novo Testamento algumas afirmações sobre isso. A sua oferta foi rejeitada. Ele terminou matando seu irmão e Deus o castigou que fosse errante, possivelmente nômade na terra de Nod. E para protegê-lo, porque ele poderia ser morto e ele mesmo se coloca diante de Deus, mas é muito pesado esse castigo que o Senhor me dá e eu assim que eu sair daqui da minha terra, da nossa proteção, eu vou ser morto. E Deus coloca uma marca nele, dizendo que quem o matasse teria castigo 7 vezes pior, né? E assim viveu Caim errante, e também não sendo morto por ninguém. Nós vamos ver aqui Caim foi pai de Enoque e vamos entender aqui a genealogia de alguns e não confundir com o Enoque, que é arrebatado aos céus. Esse é outro. Lameque, nós temos aqui, que significa jovem forte, ele foi um dos filhos de Caim e que nele é introduzida a poligamia. Tá? Então, aqui é interessante a gente entender que nesse momento, com Lameque, é que começa a poligamia na Bíblia, mas não que Deus estivesse de acordo. Nós estamos falando de uma descendência de Caim que decidiu seguir por um caminho errado e se distanciando de Deus. E eles não conseguiram se aproximar de Deus. E aí temos a Tubal-Caim, que nos relatos, mostram que ele trabalhava com metais, ele conseguiu desenvolver tecnologia para trabalhar com metais, né? O cântico de Lameque, em Gênesis 4, 24, é uma dessas. Ele apresenta dessa maneira como sendo Lameque sendo o inventor de armas que tem metal na sua composição, o filho, né, com Tubal-Caim, né, e que fazia dele um guerreiro mais forte e mais poderoso que os demais, por conta de suas armas. Tá? E justamente esse poder e todo esse foco na guerra e na destruição era uma demonstração de que Tubal-Caim confiava na sua própria força e não na proteção de Deus. E com isso as armas começam a ganhar força e o homem sempre querendo desenvolver armas mais poderosas para se demonstrar mais forte e também de uma maneira dizendo que eu não preciso ter a dependência de Deus. Eu sou autossuficiente na minha proteção. E aqui era o ponto que eu queria colocar, que eu comentei mais anteriormente sobre invocar o nome do Senhor. Nós vemos em Gênesis 4, de 25 a 26,
Novamente, Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz a outro filho, e a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Versículo, segunda parte do versículo 26. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor, a proclamar o nome do Senhor. Então, aqui nós vemos o início dessa forma de mostrar que aquele Deus que eles serviam, que Adão e Eva serviam, e que conseguiu passar para os seus filhos, era o Deus Todo-Poderoso e que eles deviam levar adiante para as outras gerações. Esse era o nome de Deus. E assim se levaria com Sete, não como Caim fez, se distanciando de Deus. Nós vamos ver no capítulo 5 a formação dos povos da terra, e aqui a gente tem o registro da descendência de Adão, né? Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Vejam, e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Então, aqui a família de Adão, ela começa a crescer, a gente não tem os números de quantos eram, né? A gente não tem o registro, mas aqui está escrito de que ele gerou filhos e filhas. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho e deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. E viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. E só para entendermos aqui os nomes, né, a idade das pessoas, e aqui nós vemos do lado esquerdo a longevidade, 100 a 1000 anos, né? E nós vemos os personagens nas gerações. A primeira geração, segunda geração, terceira geração e assim por diante. Então nós temos Adão com 930 anos, Enós com 905 anos, Enoque, que foi trasladado, esse sim, foi arrebatado, com 365 anos. Metusalém ou Matusalém, depende da tradução, vamos ver com o que viveu mais, 969 anos. Nós temos Noé com 950 anos. E justamente do período do dilúvio em diante, nós vamos ver esse decrescimento da longevidade do homem. Então aqui nós podemos interpretar que o homem, primeiro porque o pecado entrou, o homem não poderia ser eterno, ele precisava realmente morrer, porque seria uma tristeza para o homem viver sem ter a condição de se redimir e de ser renovado, ganhar um novo corpo incorruptível, que é o que ganharemos no final dos tempos. Então, a morte ela deixa de ser ela não é uma maldição, ela é uma bênção para o homem se renovar. Então, Deus permite que o homem se renove através da morte. E por isso, a necessidade da troca desse corpo corruptível. E nós vamos ver que Adão, um homem formado por Deus, então nós temos aqui um corpo humano beirando a perfeição, né? Só não está perfeito porque entrou o pecado, e todos os seus descendentes também vivendo, tendo uma longevidade semelhante. E depois, no período de dilúvio, que aí é quando a perversidade do homem ela é tamanha e que inclusive faz Deus se arrepender de ter criado o homem, em Gênesis 6,3 diz:
Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Então aqui nós vemos o homem reduzindo o seu tempo de vida e descendo. 100 já viveu 600, Éber 464, aí vamos entrando no período patriarcal. Abraão 175 anos, Jacó 147, José 110, e então nós vamos começar a ver a longevidade do homem descendo drasticamente. Eu trouxe aqui essa informação, essa foto que eu botei aí, ela não é uma foto, para mim não é uma foto real. Eu peguei uma foto ilustrativa da internet para termos uma ideia do que seriam gigantes, né? Mas aqui a palavra, em Gênesis 6, coloca a situação de gigantes que viviam na terra, que eram frutos de uma relação de anjos, aqui diz a palavra, né? Naqueles dias havia um nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado e homens famosos. Então aqui é uma passagem bastante delicada e que pode gerar interpretações diversas e muita confusão. Então, só para essa explicação dos gigantes se dá nessa passagem, dizendo aonde os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Então, dando a entender que anjos ou seres espirituais acabaram tendo relações com as mulheres e acabaram criando os gigantes. Existem várias interpretações sobre esse texto, é bastante delicado aqui. A gente tem pouca informação para fazer qualquer afirmação, então eu prefiro não especular sobre esse assunto, mas os gigantes, quando a gente vê que os filisteus eram terra de gigantes, né? Nós vemos Davi contra Golias, Golias sendo um gigante, né? Então não eram pessoas maiores, não eram pessoas tão grandes, mas eram pessoas sim maiores e que se destacavam no meio do povo, né? Na genealogia de Adão até Noé, nós vamos ver Adão e Eva. A laranja são as mulheres, que eu coloquei aqui só para dar um destaque, né? Então temos Caim e Abel, depois filhos e filhas, que não sabemos quantos, e Sete, que são os mencionados. Então, de Abel, nós não temos nenhuma menção de seus descendentes. De Caim, nós temos Enoque, Irade, Meujael, Metusael e Lameque. Nós temos Lameque se casando com Ada e com Zilá, e com Ada nasce Jabal e Jubal, e com Zilá nasce Tubal-Caim e Naamá. E Tubal-Caim é quem eu comentei com a entrada das armas, o manuseio das armas fundidas com metal. Nós temos com Sete a geração. Sete nasce Enós, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque. Agora sim, esse Enoque é o Enoque que foi transladado em Gênesis 5, 24. Tá? Que ele foi arrebatado. Temos Matusalém, ou Metusalém, Lameque, um nome também que se repete, que era o pai de Noé. Não é o mesmo Lameque que é o pai de Tubal-Caim. Ok? Então, só para termos cuidado, eu fiz essa separação aqui para ficar bem claro, porque nós temos nomes que se repetem na genealogia de Sete, também se repetem na genealogia de Caim. Nós temos Enoque e nós temos Lameque, dois nomes importantes, relevantes na genealogia de Sete e que não tem a mesma conotação
na genealogia de Caim. Então, não confundir esses nomes. E vemos aqui a razão pelo qual veio o dilúvio, né? E o que acontece? O homem, ele decidiu, a terra já estava bem povoada, e ele decide fazer o mal. E a perversidade do homem, ela chegou a um ponto tão grande, tão ruim, que Deus, ele declara que se arrependeu de ter feito o homem, né? E ele encontra em Noé, quem tinha uma relação sincera com Deus, a oportunidade de reconstruir a civilização a partir de uma pessoa justa, correta, e então nós vemos todo o trabalho que Deus começa a fazer na vida de Noé para, inclusive, formar a próxima civilização, né? E vem o dilúvio. O dilúvio foi total ou parcial? Olha, se foi total ou parcial, a Bíblia não afirma, mas foi suficiente. Isso sim, a Bíblia afirma, para matar toda a civilização. E a civilização começar a partir de Noé. Existe até uma reportagem que mostra, da revista Veja, de muitos anos atrás. Eu não sei se eu vou ter essa reportagem aqui, depois eu tento colocar, aonde mostra que todos nós somos filhos somos irmãos, né? Na verdade, está dizendo sobre os, é, a, os descendentes de Isaac, os descendentes de Ismael, né? Essa briga dos judeus com os árabes, né? Todos são irmãos, que todos são irmãos, e que no mundo o nosso DNA, ele realmente vem a partir de um mesmo pai, de uma mesma pessoa, e que provavelmente se confirma, então, como diz a Bíblia em Noé. Assim diz a revista Veja. Sobre a arca, nós temos aqui a preparação, tá? Uma das teorias de como Deus preparou. Uma das teorias é de que não passaria de 120 anos até a partir daquele momento em que Deus separaria e prepararia a arca, que é o período de formação da arca, até a destruição do homem, né? A outra teoria é aquele quadro que eu mostrei, de que o homem, a partir daquele momento, já a sua longevidade diminuiria. Tá? Então nós temos aqui a arca, para termos uma ideia. Eu vou trazer algumas imagens aqui, aonde existe uma possibilidade desses fósseis que estão aqui no Monte Ararat ser realmente da arca. E vemos aqui o desenho, que ele é bem peculiar, bem curioso, como se fosse de um barco, né? E foram encontradas madeiras aqui, fossilizadas, e algumas evidências de que realmente aqui era uma embarcação, né? Então acredita-se que aqui foi onde se repousou a arca, e realmente ela existiu, né? Essa é a ciência que acaba comprovando o que, o que ela tem dúvida, né? Do que Deus possa ter feito. O que ela mesma, a própria ciência coloca em dúvida, em questionamento, porque não consegue ter as evidências, e depois, com o passar dos anos, tem as suas evidências e corrobora com o que a Bíblia falou. Então vamos entender aqui a cronologia do dilúvio, né? Noé, ele entra na arca no 17º dia do segundo mês de seu 600 anos de vida. Gênesis 7:11, né? A terra se secou, 100º, né? E secou no dia 27 e no segundo mês de seu 171º ano, de maneira que, contando 30 dias por mês, o dilúvio durou 371 dias. Vamos ver aqui em detalhes. A chuva cai durante 40 dias, em Gênesis 7:12. As águas, elas seguiram subindo durante 110 dias a mais. Total, 150 dias. Logo, as águas
decrescem durante 74 dias. Aí temos 224 dias. 40 dias mais tarde, Noé despachou o corvo. Agora, então, 264 dias. 7 dias depois, soltou uma pomba, que são outros 7 dias, né? 271. E mandou novamente 7 dias mais tarde. Outra pomba, 278. E pela terceira vez, 7 dias depois, 285 dias. E Noé retirou a coberta da arca 29 dias mais tarde, 314 dias. E a terra se secou finalmente 57 dias depois, 371 dias no total. Então nós vemos que Noé, sua família e os animais ficaram na arca por um ano, praticamente, né? Um pouco mais até. Então, para a gente entender, eu peguei aqui também da internet, no site aqui tem no anobiblico.blogspot.com.br. Eu gostei desse gráfico aqui, dessa informação, então eu trouxe aqui para compartilhar. Onde Deus anuncia o dilúvio a Noé, e Noé obedientemente constrói a arca, né, em Gênesis 6:17. Depois, na segunda etapa, isso porque e tinha sol. As águas aumentam, e aí nós vamos ver durante 150 dias. Depois as águas diminuem, 150 dias, né? E finalmente as águas se secam. E aqui ia quando no 12º mês o Noé sai da arca e a terra está liberada. Então, passando-se esses 12 ciclos, esses 12 meses do período, um ano que ficou a arca. O tamanho da arca, para termos ideia, né, a dimensão, 140 metros de comprimento por 23 metros de largura e 14 metros de altura. Realmente uma construção fantástica e bastante longa. E nós vemos aqui, inclusive, vai ser comentado mais adiante no Novo Testamento, né? Noé é o novo Adão, que a partir daqui de Noé começa a povoar a terra, a criar a terra novamente. E Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. E vejam, observem que quando Deus fala e Deus abençoou, sejam férteis, significa que realmente não tinha as filhas, não eram estéreis, e a multiplicação de Deus, ela realmente ela acontece de fato na vida das pessoas aqui. Nós vemos que toda vez que Deus faz essa declaração, realmente há essa multiplicação das pessoas ou dos animais. Então, os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. A mesma declaração que foi feita para Adão. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim, como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então, só para a gente entender aqui a declaração, a mesma declaração que Deus faz para Adão, ele começa a fazer aqui para Noé. Então, nós podemos entender que Deus resetou, zerou a humanidade. E aqui realmente é uma evidência que nós podemos entender como sendo uma evidência de que o dilúvio foi suficiente para matar todos os homens e não ficar ninguém.
O foco não era matar os animais, apesar de que os animais foram para a arca, ficaram na arca, Deus pode ter salvo os outros animais de outras maneiras, não ficar somente esses animais, mas esses animais que foram para a arca acabaram sendo os animais que ajudaram a crescer e povoar também logo aquela região onde eles estavam mais rapidamente, né? Mas o foco aqui era destruir o homem que estava destruindo a terra. E agora ele reconstrói. E nessa reconstrução nós vemos a aliança de Deus e Deus falando que não voltaria a inundar a terra com outro dilúvio. Então, isso não vai acontecer, Deus nos garantiu isso, e como prova dessa garantia e dessa aliança que ele estava fazendo, de que não encheria mais a terra de águas e que não destruiria o homem com águas, ele trouxe o arco-íris. E ele formou o arco-íris para demonstrar essa aliança entre o homem e Deus, de que Deus estaria com eles protegendo e que não voltaria a castigar o homem pelas águas. Na dispersão das nações, com os descendentes de Noé, Sem, Cã ou Cão e Jafé, nós temos aqui aonde na região da África, né, ao sul, porque a gente está falando no Oriente Médio, que ele fica ali. Os que ficam no Oriente Médio são os descendentes de Sem, ou os semitas. Os que vão para o sul, para a África, são os descendentes de Cã, ou camitas. E para a Europa, que sobem e vão ao norte e vão povoar a Europa, são os filhos de Jafé, ou jafetitas. E aqui vem o termo antissemita. Então, quando nós ouvimos falar, ele é antissemita, é justamente que são os descendentes de Sem que povoaram a região do Oriente Médio. Então, nós temos os semitas sendo os povos que vieram a surgir e que são oriundos do Oriente Médio. Gênesis 10, 32 são esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio, em Gênesis 10 e 11. Aqui, para entendermos um pouco a genealogia de Noé, né, com Jafé, com Cã e com Sem, nós vamos ver aqui os povos que se formam e seus nomes, vamos ver inclusive as brigas, os reinos de Babilônia e de outras regiões que vão se formar aqui nessa região, né? Então eu deixo essa genealogia aqui, caso alguém tenha interesse em desenvolver um pouco mais a informação. Nós temos aqui os nomes registrados e relatados nessa tabela de gerações. Peço desculpa por estar em espanhol, então alguns nomes vão estar diferentes. A Torre de Babel, Gênesis 10 e 11, nós vemos aqui o homem, ele ainda acredita que ele pode tomar o lugar de Deus, e essa foi a rebeldia do homem, né? Ele tenta invadir o lugar de Deus, ele sabia que era o Deus Altíssimo nos céus e confunde o céu como o céu espiritual como o céu natural, vamos dizer assim, o céu físico, e eles começam a construir uma torre. Nós não temos aqui uma evidência arqueológica sobre a Torre de Babel. Tá? Eu trouxe aqui umas fotos de uma ruína, de uma torre que tentaram construir, uma torre muito grande, só para dar uma ideia de como poderia ser a estrutura da Torre de Babel. Mas o fato é que o homem, no seu desejo de invadir o lugar de Deus e assumir a posição de Deus, que esse é exatamente o desejo do diabo, de Satanás, e ele tenta colocar isso no coração do homem a todo tempo, né? Mostrando que o homem é autossuficiente, que não precisa de Deus, mostrando que o homem pode ser Deus. Nós vemos
religiões, nós vemos pessoas que acabam menosprezando Deus, justamente porque querem tomar o lugar de Deus. E essa gera a confusão e gera bastante problema para as pessoas. Então aqui o homem se forma, as pessoas se formam, todos falavam o mesmo idioma, se entendiam e foram construindo. E então nós vamos ver em Gênesis 11, aonde Deus olha e vê, vamos fazer confusão ali, porque o homem está se falando, está se entendendo e está se confundindo. Ele está mal interpretando quem somos nós e estão desafiando a Deus. Então Deus destrói aquela construção e quando ele destrói, ele faz com que as pessoas já não consigam falar no mesmo idioma e elas não se entendem. Então aqui a língua ela se separa, o idioma ela se separa e como eles não conseguem mais se comunicar, cada um vai para um lado. Então nós vemos a multiplicação dos idiomas e essa diversidade de idiomas que nós temos visto. Naquela região, o nome daquela terra aonde aconteceu isso, né, que é na região ali de Suméria, da Suméria, o nome anterior, na verdade, o nome da cidade passa a ser Babel, porque a palavra Babel significa confusão, mistura. E aí, a partir deste evento, a cidade ganhou este nome. E esse nome vai ser a derivação, a raiz para o nome da cidade de Babilônia, que também, mais adiante, o Nabucodonosor e Nabopolassar, que é o pai de Nabucodonosor, vai ficar nessa região da Babilônia. Mas é onde teve a confusão, a mistura, e é essa cidade da Torre de Babel, da torre da cidade da confusão. Ok? Só para entender. Então, para concluirmos aqui, nós vimos a criação, a queda, a primeira civilização, o dilúvio e a dispersão das nações com Noé e a Torre de Babel. Esse período, a gente não tem um registro histórico detalhado, mas estima-se de pelo menos 2000 anos se passaram até essa primeira parte, até esses 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis. E a próxima aula, de Gênesis 12 a 50, que vamos entrar no período patriarcal, Abraão, Isaac, Jacó e José, vai ser um período de 300 anos. Então, por isso, Gênesis ele abraça esse período de 2.300 anos aproximadamente. Tá? Essa primeira etapa é uma etapa mais difícil é mais conceitual de como Deus forma o mundo, forma as pessoas, do que acontece na civilização. E agora sim, no período patriarcal, nós veremos relatos mais fáceis, mais históricos, mais fáceis de se identificar e de perceber os seus registros na história. Então é um período mais fácil de se entender também e com menos especulação que nós temos nessa primeira parte de Gênesis. Tá? Então, o que é importante? Não vamos devagar ou especular sobre aquilo que não está escrito na Bíblia. Não vamos discutir se Adão tinha umbigo ou não. Qual é a relevância disso na nossa vida espiritual? Vamos discutir e estudar o que está na Bíblia e está afirmando. O que não está sendo afirmado na Bíblia, não precisamos discutir. Podemos estudar e tentar entender, mas não fazer disso um motivo de separação, de divisão, de desentendimento, de discórdia. A palavra do Senhor veio para nos ajudar a crescer. Não deixe que ela sirva de instrumento para separar ou dividir. Basicamente, para terminar aqui a bibliografia, eu deixo para vocês, como todo final de aula eu deixo, caso vocês queiram consultar ou verificar, aqui está o material para vocês estudarem. Que Deus abençoe, tenham uma excelente semana.
Nos vemos na próxima aula, onde veremos a parte 2 de Gênesis e entenderemos um pouco mais sobre o período patriarcal. Que Deus abençoe cada um. Muito obrigado.